A cada dia passamos mais tempo conectados, seja via computador, celular ou outros dispositivos semelhantes. Por instantes esquecemos os riscos que o uso constante desses aparelhos podem trazer ao nosso cotidiano. O Ação Nacional de hoje quer saber qual o impacto desse comportamento em nossas vidas, em nossa saúde e nas relações sociais que estabelecemos. E para falar sobre esse assunto, recebemos em nossos estúdios a especialista em dependência de internet, a psicóloga do Grupo de Dependência Tecnológica do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas de São Paulo, Dora Sampaio Góes. Olá, Dora, seja bem-vinda ao Programação Nacional. Olá, obrigada. Dora, como é que surgiu a necessidade de criar um grupo para tratar independentes do uso de tecnologia? Como se deu isso? Bom, nós estávamos percebendo em nossos consultórios a quantidade de pessoas que chegavam com algumas características e usando bastante a internet. Isso não tinha nem smartphone, nada antes, faz já 8 anos. E começamos a estudar para ver como é que estava no mundo essa situação, o que existia de artigos e tudo, como se caracterizava a dependência de tecnologia. Então, aí nós fomos desenvolver um tratamento, desenvolvemos um trabalho de 18 semanas, que semanalmente nós fazemos um grupo de psicoterapia acima de 18 anos, com jovens ou com adultos, por 18 semanas, 1h30 cada grupo, e eles passam primeiro com o psiquiatra para fazer uma avaliação, depois começamos o grupo e, quando necessário, também eles vão para a terapia individual. E também nós temos, depois já de alguns anos, nós percebemos a necessidade de olharmos para a família dessas pessoas, porque os familiares estavam muito desinformados, não sabiam como lidar ou com jovens, adolescentes, ou crianças, ou maridos, esposas, enfim. Então, nós também desenvolvemos um trabalho familiar, que hoje acontece simultaneamente. Uma equipe faz o trabalho com o próprio paciente dependente e uma outra equipe faz o trabalho com os familiares. E qual a importância disso para o cenário brasileiro? Por que se deu aqui no Brasil? Bom, vocês resolveram analisar o mercado, como é que foi isso? Não, nós percebemos que era uma coisa crescente, que o número de acessos à internet e as possibilidades, elas tendiam a aumentar bastante, e percebemos que era uma coisa muito, muito moderna, muito atual, e como até hoje ela não entra no manual de transtornos psiquiátricos, a dependência tecnológica, mas ela está a caminho para poder ser realmente considerada uma doença, O Brasil é um país muito conectado, como é que é isso? É bastante, ele é um dos países mais conectados do mundo. O número de conexões caseiras, que as pessoas têm internet em casa, é muito alto, chega a ser... Alguns anos perde, alguns não, mas, enfim, ele está sempre entre os primeiros do mundo. Olha, e por isso nós vamos ver agora no VT, nossa equipe preparou uma matéria que mostra o quanto a tecnologia está inserida na vida das pessoas e o quanto ela pode prejudicar quando o assunto é sono. Confira. Você é do tipo de garota que toda vez antes de dormir dá aquela olhadinha no celular ou não? Sim. O tempo todo. Deixar eu fico a noite todinha ligado no celular, só não fico tem que trabalhar no outro dia, senão eu ficava o dia todo. Até durante a noite alguém manda mensagem assim, acorda para olhar o celular. Quantas horas você acaba dormindo de fato? Umas 5, 4, por aí. E não acha pouco? Acho. Uma pesquisa feita pelo Instituto Datafolha mostra que só em São Paulo, 28% da população sofre de insônia. Um dos motivos que colabora para esse número é o excesso do uso de tecnologia, como tablets e celulares, que afetam na hora do descanso. E não é só isso. Assistir televisão antes de dormir também prejudica o sono. O motivo não é apenas as horas gastas com esses aparelhos, mas principalmente a luz branca que eles emitem. A gente tem um hormônio que ele fica inibido durante o período de sol, a luminosidade solar faz isso acontecer, e ele é liberado
quando você tem uma diminuição dessa luminosidade. Esse hormônio chama melatonina. Utilizando esses equipamentos que têm uma luminosidade muito grande, a gente acaba enganando o nosso organismo, dizendo que a gente tem uma luminosidade muito mais intensa. E com isso, a liberação desse hormônio deixa de acontecer. Além disso, uma noite mal dormida pode prejudicar a capacidade de memória, concentração, raciocínio, gerar ganho de peso e, nas crianças, prejudicar liberações de hormônios importantes, como o do crescimento, por exemplo. Então, para se ter uma boa noite, a dica é, tudo tem que ter um limite. A gente tem que ter um número de horas adequado para poder estar inserido dentro da utilização desses aparelhos eletrônicos. Se esse limite não acontece, se isso vai piorando à medida que o tempo vai passando, as repercussões dentro daquilo que é a qualidade de funcionamento do organismo vão se instalando. Então, coisas simples, perda de peso, alteração de concentração, até coisas muito mais graves. Infarto, AVC, hipertensão arterial, podem acontecer em função do número de horas de sono não ser o mais adequado. Pois é, Dora, a gente viu aí uma matéria, né? Olha, 28% sofrem de insônia, que estava falando aí na matéria. E também inibe a produção da melatonina. Isso, que é um hormônio que, a hora que começa a escurecer, ele começa a ser liberado no nosso organismo, o que favorece com que a gente tenha um sono reparador. E ali está falando também que causa obesidade, falta de concentração. Então, quer dizer, as pessoas acabam sendo prejudicadas. Isso aqui é uma coisa muito séria, né? As pessoas às vezes acham que não. Vou só ficar lá um pouquinho na internet, no meu tablet agora à noite, antes de ficar jogando no game, ou então ficar lá respondendo mensagens, né, no WhatsApp, enfim. Acaba se criando um vício de querer conversar com as pessoas na madrugada, e isso tem prejudicado muito sério, né? Sim, prejudica também. A pessoa no trabalho. E prejudica também o humor, que é bastante importante, que não citou, mas o humor ele é bastante afetado pela falta de sono, né? Porque o nosso organismo, tanto físico quanto mental, né, ele para funcionar de acordo com as nossas necessidades diárias, ou para estresse, para a gente poder superar essa série de vicissitudes do nosso dia a dia, eu preciso estar com ele em bom estado, vamos dizer assim. Sim, lógico. Né? Então, se eu não tenho um sono reparador, né, o meu humor também ele é alterado. Obviamente, a forma com que eu vou olhar para os eventos da minha vida diária também são modificados. Então, você falou no início do programa que vocês trabalham também, que vocês viram que não adiantava só trabalhar com a pessoa dependente, tinha que trabalhar também com a família. Isso. Por quê? Porque exatamente aqui nesse ponto em que esse transtorno aí que causa no humor, né, que você falou, traz para dentro da família, é isso? Sim, na verdade, porque também a família não sabe como lidar ou como prevenir que os filhos ou que as pessoas acabam desenvolvendo uma dependência, ou já tem uma dependência, né, já está tendo prejuízos na vida dessa pessoa, e como lidar. Porque muitas vezes eles ficam agressivos e tudo, então não é só falar, olha, eu vou tirar o seu computador ou vou tirar o teu smartphone. As coisas não são simples assim. Vou te dar um castigo, né? Vamos dizer assim. E muitas vezes perde ano escolar, né? Uma série de coisas aí que prejudicam, perde emprego. Falta concentração também escolar? Bastante. Até porque, a grosso modo, o nosso cérebro ele não consegue estar atento e absorver duas coisas ao mesmo tempo. Parece uma tarefa simples, mas, por exemplo, se eu estou conversando com você e de repente eu ouço um bzzz do meu celular e eu desconecto aqui de você e venho conectar aqui, é todo um trabalho cerebral que não é uma tarefa tão simples. Porque eu preciso desconectar de você, olhar para cá, me ligar no assunto que eu estou lendo aqui, né, desligar do assunto que eu estou aqui. Então, a gente não consegue fazer isso. O nosso cérebro ele não foi desenvolvido no decorrer do nosso desenvolvimento humano para lidar com duas tarefas ao mesmo tempo. Então, por isso que bate carro, que perde a concentração. Então, só que daí ele acostuma o tempo inteiro a estar não focado por bastante tempo. Então,
as pessoas passam a não conseguir ler um livro. Podemos dizer que estamos virando uma geração de distraídos, então? É, quase que isso, com pouco foco, vamos dizer assim. Foco. Bom, e quais foram as situações mais críticas que vocês receberam aí até o momento nesses atendimentos que vocês vêm realizando? Olha, eu acho importante até falar que não é a questão da criticidade, assim, olha, nossa, aconteceu um caso, um extremo, porque é mais importante a gente poder lidar, né, com as coisas do dia a dia, as cotidianas, né, as dependências que realmente que aparecem na família de todas as pessoas, né, então, são casos assim, está perdendo foco na escola, deixou de estar com os amigos, passa a ficar mais agressivo em casa. Então, assim, são casos de pessoas que realmente se distanciam da família, dos amigos. Então, se isolam. Se isolam, exatamente. Então, é importante a gente poder entender que não é nenhuma coisa fora do comum, né? Que parece que está muito distante da vida da gente. Não, está muito mais próximo do que a gente imagina. E a gente precisa saber essas nuances para saber o que, olha, já começou a ter prejuízos na vida dessa pessoa, ela já não está lidando legal com a tecnologia, ela está abrindo mão já de outras, ela está se prejudicando. Então, não precisa de muito prejuízo na vida para isso ficar notado. Sim. Nós vamos para um rápido intervalo e em seguida nós continuamos aí nossa conversa com a psicóloga Dora, falando aí sobre a dependência do uso da tecnologia. Você fica ligado aqui na Ação Nacional, que volta daqui a pouquinho.